A minha irmã anunciou no jantar de Natal. A mãe e o pai vão passar a casa para o meu nome. Tu não ficas com nada. Todos aplaudiram. Eu sorri e disse: pai, devo contar-lhes eu ou contas tu? O garfo dele caiu. A minha irmã gritou: contar-nos o quê? A sala de jantar ficou em silêncio no segundo em que o disse. 20 pessoas, garfos parados no ar, copos de vinho suspensos. A mão da mãe a tremer no pé do copo de vinho tinto, como se tivesse esquecido como pousá-lo. Conta-lhes sobre a hipoteca, disse eu calmamente. A cara do pai perdeu toda a cor tão rapidamente que pensei que podia desmaiar. Rodrigo, agora não. A segunda hipoteca que fizeste há 3 anos. Aquela que tens escondido de toda a gente. Aquela que significa que estão há 6 meses da execução hipotecária. A minha irmã Beatriz atirou-se sobre a mesa, a cadeira dela a rangir contra o chão de madeira. Estás a mentir. És um mentiroso de merda. Estou? Tirei a pasta de papel pardo da minha mochila. Lentamente, deliberadamente, deixei toda a gente ver. Espalhei os papéis sobre a travessa do peru, mesmo através do puré de batata e molho congelado. Extractos bancários, avisos de execução hipotecária, documentos de empréstimo com as assinaturas dos meus pais. Ou nunca se perguntaram por que é que de repente precisaram que a Beatriz voltasse para casa? Por que é que estavam tão ansiosos por lhe dar a casa? A minha tia Carla agarrou no documento mais próximo. As unhas dela, aquelas que acabara de usar para gesticular sobre o cruzeiro no Mediterrâneo, começaram a tremer enquanto os olhos percorriam os números. Eles já não conseguem pagar, continuei, a voz firme, mesmo que o coração estivesse a bater violentamente contra as costelas. Acharam que se a passassem para a Beatriz, ela assumia os pagamentos sem perceber o que estava a assinar. 4.300 euros por mês, Beatriz. Vencem no dia 1º, todos os meses pelos próximos 27 anos. O noivo da Beatriz, o Nuno, levantou-se tão depressa que a cadeira caiu para trás. Espera, o quê? 4.000 por mês? Senta-te, Nuno, sibilou a Beatriz. Não, a sério, 4.000 por mês? Tu disseste-me que a casa estava paga. Disseste que íamos viver aqui sem pagar enquanto poupávamos para o casamento. Vai ser de graça, gaguejou a Beatriz, os olhos a saltitar entre o Nuno e os nossos pais. Certo. Pai, estás a dar-me livre de encargos? Foi isso que disseste. Livre de encargos. O pai não conseguia olhar para ela. Ficou a olhar para o prato como se a resposta pudesse estar escondida debaixo da fatia de peru que mal tocara. O meu peito estava apertado a ver isto, como se alguém tivesse enrolado cabos de aço à volta dos pulmões e os estivesse a apertar mais a cada respiração. Mas já tinha ido longe demais para parar agora. Tinha conduzido 3 horas para este momento. Pratiquei o que ia dizer no carro até as palavras parecerem pedras na boca. Pesadas, frias, inevitáveis. A mãe começou a chorar. Aqueles soluços delicados que fazia tão bem. Íamos contar-te depois. Depois de quê? Interrompi. Depois de ela assinar a escritura de quitação? Depois de já ser tarde demais para recuar? Depois de vocês terem despejado com sucesso 120.000 euros de dívida na vossa filha? A minha avó, a mãe do pai, a mulher que me ensinou a jogar xadrez e sempre me dava 20 euros quando achava que ninguém estava a ver, bateu com a mão na mesa tão forte que os copos de vinho saltaram. Henrique Silva Santos, isto é verdade? O silêncio do pai foi mais alto que qualquer confissão. Seu filho da mãe manipulador, disse o meu tio Antônio, e nunca o tinha ouvido praguejar antes. Nenhuma vez em 38 anos. A tua própria filha. A cara da Beatriz contorceu-se em algo feio, algo desesperado. O Rodrigo provavelmente inventou isto tudo. Sempre teve ciúmes de mim. Nunca me perdoou por ser a favorita do pai. As minhas mãos cerraram-se em punhos debaixo da mesa. A raiva era algo vivo no peito, quente e retorcendo-se. Liga para o banco então. Empurrei o meu iPhone pela mesa. Deixou um rastro através do molho de arando. O número está nos meus contactos. Banco Nacional. Pergunta-lhes sobre os 78.000 que devem na segunda hipoteca. Aquela que está 180 dias em atraso. A Beatriz olhou para o telemóvel como se pudesse mordê-la. Não lhe tocou. Não se mexeu. Não vais ligar porque já sabes, disse eu. Querem saber como descobri? O pai pediu-me dinheiro há 2 meses, a 14 de setembro. Ligou-me para o trabalho. Disse que era para contas médicas. Cirurgia da mãe, disse. Eu disse-lhe que pagava diretamente ao hospital. Foi aí que tudo se desmoronou. Foi aí que ele confessou. Devias tê-lo ajudado, gritou a Beatriz, a voz a rachar. Em vez disso, estás a humilhar-nos à frente de toda a gente. À frente da avó, à frente dos pais do Nuno. Ofereci-me para ajudar. Ofereci-me para pagar 15.000 para a hipoteca. Sabem o que o pai disse? Olhei em volta da mesa. Toda a gente estava a ouvir agora. A tia Carla tinha o telemóvel fora, provavelmente já a enviar mensagens para o chat da família. A minha prima Raquel estava a gravar no telemóvel, a segurá-lo baixo como se eu não fosse reparar. O tio Antônio tinha ficado completamente imóvel da maneira que ficava quando estava furioso. Os pais do Nuno pareciam que queriam afundar pelo chão. Ele disse: Tu mereces mais a casa porque ficaste perto, porque visitas todos os domingos, porque és a boa filha, aquela que não abandonou a família mudando-se para o Porto por um emprego estúpido. A cara da minha tia ficou dura como granito. Então iam enganá-la para a ruína financeira? A vossa própria filha. Pensamos que ela ia perceber eventualmente. Sussurrou a mãe, limpando os olhos com o guardanapo. O pano saiu manchado de rímel. Antes ou depois de assinar? Perguntou a minha prima Raquel. Ela estava no curso de Direito. Sabia exatamente o que estava a perguntar. O Nuno agarrou no casaco do encosto da cadeira. Chega, Beatriz. Não vou casar-me com este circo. Não vou inscrever-me numa vida inteira de dívidas e mentiras. Nuno, espera, por favor.
A Beatriz correu atrás dele para a porta da frente, os saltos a bater freneticamente no chão de madeira. Ouvia-a implorar, a chorar, a suplicar. O estrondo da porta ecoou por toda a casa. A minha garganta ardia, os olhos picavam, mas fiquei calado. Deixei o silêncio fazer o trabalho. Deixei-os todos sentar-se com o que acabaram de descobrir. A Beatriz voltou 30 segundos depois, rímel a escorrer pelas bochechas em rios pretos, o batom borrado onde tentara beijar o Nuno antes de ele sair. Tu fizeste isto? Disse, a voz quebrada. Arruinaste tudo. O meu noivado, o Natal, toda a minha vida. Não conseguiste simplesmente deixar-me ser feliz. Eu salvei-te, disse eu baixinho. De nada. Nós precisávamos de vocês, disse o pai fracamente, finalmente olhando para cima. Os olhos estavam injetados de sangue. Os dois. Como família, poderíamos ter. Vocês usaram-nos. Interrompi. Há uma diferença entre precisar de ajuda e armar uma armadilha. Levantei-me. As pernas pareciam instáveis, mas não deixei transparecer. A minha avó tocou-me no braço. O aperto surpreendentemente forte para 82 anos. Quanto é que eles devem realmente? No total? 78 mil na segunda hipoteca, mais 42 na primeira. Isto se pagarem tudo hoje. Se for para a execução hipotecária, vão dever mais. Taxas, custos legais, penalizações. Jesus Cristo, murmurou o tio Antônio. 120 mil. A Beatriz desabou de volta na cadeira, a olhar para os papéis como se estivessem escritos numa língua estrangeira. Eu não tenho esse dinheiro. Ganho 40 mil por ano no consultório dentário. O Nuno ganha 50. Mal íamos conseguir pagar o casamento. Ninguém tem esse tipo de dinheiro simplesmente guardado, disse eu. É esse o ponto. Eles iam afogar-te. A mãe soluçou mais alto, o corpo todo a tremer. Vamos perder tudo. A casa, a nossa reforma, tudo. Vocês já perderam, disse a minha avó, a voz mais fria do que alguma vez a ouvira. No momento em que decidiram enganar os vossos próprios filhos, em vez de pedir ajuda honestamente. A mesa explodiu. A tia Carla a gritar com o pai sobre responsabilidade e confiança. O tio Antônio a exigir ver os documentos completos da hipoteca, toda a papelada, tudo. Os meus primos a tirar fotos dos papéis com os telemóveis, fazendo zoom nos números das contas e datas de vencimento. A Beatriz a chorar nas mãos, os ombros a tremer. O carro do Nuno a ligar lá fora, o motor a acelerar forte antes dos pneus chiarem, afastando-se. A mãe a implorar a toda a gente para se acalmar, para se lembrar que era Natal, por favor. O pai ali sentado, silencioso, derrotado, a olhar para o nada. E eu, peguei no casaco de onde o tinha pendurado no encosto da cadeira horas atrás, quando entrei, e toda a gente me abraçou, e disse como estava bem, e perguntou sobre o porto. Caminhei para a porta. Rodrigo, espera. A voz da Beatriz, crua, partida. Parei, virei-me. A cara dela era uma confusão. Ranho, lágrimas, maquilhagem borrada. Parecia mais nova que 28. Parecia como quando éramos miúdos, e ela caíra da bicicleta e arranhara os 2 joelhos até sangrar. Tu destruíste o Natal. Destruíste o meu noivado. Destruíste tudo o que eu tinha. Não, disse eu calmamente. Eu expus o que eles te iam fazer. O que tentaram fazer-me a mim primeiro. A sala ficou silenciosa outra vez. Até a mãe parou de chorar. O que queres dizer? Sussurrou a Beatriz. Respirei fundo. Deixei sair devagar. Há 6 meses, a 3 de maio, ligaram-me. Os 2 em alta voz. Pediram-me para vir para casa no fim de semana. Disseram que era urgente. Quando cheguei, sentaram-me nesta mesma mesa e pediram-me para assinar como fiador da casa. Disseram-me que era só uma formalidade, uma coisa de refinanciamento, que eles pagavam tudo. Eu nunca veria uma conta. Só precisavam de um segundo nome para melhores taxas. Sentia toda a gente a olhar para mim. Quase o fiz. Tinha a caneta na mão. O pai já tinha os papéis prontos. Mas algo não parecia certo. A maneira como a mãe não me olhava, a maneira como o pai continuava a dizer é só uma formalidade, repetidas vezes como se estivesse a tentar convencer-se a si próprio. Então o que fizeste? Perguntou a Raquel. Disse-lhes que precisava que o meu advogado visse primeiro. A cara do pai ficou branca. Tentou dizer que isso não era necessário, que éramos família, que era insultante eu não confiar neles. Mas mantive-me firme. Levei os documentos comigo de volta para o porto. Tirei o telemóvel, procurei uma foto específica, segurei-o para toda a gente ver. Era uma captura de ecrã de um e-mail. O meu advogado, Ângela Reis, da Reis e Associados, deu uma olhada e ligou-me imediatamente. Disse, em circunstância alguma deves assinar. Depois, fiquei suspeito e puxei os registros da propriedade. Informação pública, qualquer um pode fazer. Descobri sobre a segunda hipoteca, os pagamentos em falta, 3 meses em atraso naquela altura, os avisos de execução hipotecária que já tinham sido enviados. A cara da Beatriz ficou branca, mesmo branca, como se cada gota de sangue tivesse descido direto para os pés. Se eu tivesse assinado como fiador, seria legalmente responsável por 120 mil euros de dívida. Teriam destruído o meu crédito, as minhas poupanças, todo o meu futuro financeiro. E sabem qual é a parte mais incrível? Quando os confrontei sobre isto, quando conduzi de volta aqui e exigi uma explicação, sabem o que o pai disse? Ninguém falou. Ele disse, pensamos que entenderias. Ganhas bem no Porto. Não tens filhos. Podes pagar. Como se fosse a minha responsabilidade salvá-los de quaisquer decisões financeiras que tivessem tomado. Que decisões? Perguntou a avó secamente. Em que gastaram o dinheiro, Henrique? A mandíbula do pai mexeu. Não saiu som. A segunda hipoteca, disse eu, foi feita há 34 meses, 78 mil euros. A dinheiro. Puxei os registros bancários. Querem saber onde foi parar? A mãe fez um som como um animal ferido. Um barco.
Um cruzeiro de cabine de 10 metros. Compraram por 65 mil a dinheiro. O resto foi para manutenção e taxas de atracagem na marina, porque o pai decidiu que precisava de um hobby de reforma. Compraram um barco. A voz do tio Antônio podia ter descascado tinta. Puseram a casa em perigo por causa de um barco de merda. Pensamos que íamos pagá-lo de volta, sussurrou o pai, antes de alguém reparar, antes de se tornar um problema. Bem, é um problema agora, disse eu. E quando me recusei a assinar como fiador, quando deixei claro que não ia deixar que me usassem como a vossa caixa automática pessoal, passaram para o plano B, a Beatriz. A cara da minha irmã desmoronou-se. Eles disseram que me queriam perto, que estavam a ficar mais velhos, que a casa era demasiado grande só para os dois, que se eu voltasse para casa, ajudavam com o casamento. Podia poupar dinheiro. Seria como nos velhos tempos. E acreditaste porque não haverias de acreditar? Disse eu, e estava a falar a sério. Eles são os nossos pais. Devemos confiar neles. Isto é insano, disse a mãe do Nuno do canto. Tinha me esquecido que ela estava sequer ali. Iam sobrecarregar o meu filho com esta dívida sem lhe dizer. O Nuno não precisava de saber, disse a mãe defensivamente. A casa estaria só em nome da Beatriz. Eles vão casar-se. O pai do Nuno levantou-se. Percebem como funciona a dívida conjugal? Percebem o que estavam prestes a fazer à nossa família? Os gritos começaram outra vez, mais alto desta vez. O meu tio a exigir que o pai vendesse o barco imediatamente. A minha tia a dizer que isso não seria suficiente. Precisavam de vender a casa, reduzir, declarar falência se necessário. A Raquel a procurar lei de execução hipotecária no telemóvel, a ler em voz alta sobre cronogramas e opções legais. A avó sentada ali com cara de pedra, a olhar para o filho como se não o reconhecesse. A Beatriz, simplesmente sentada ali, a olhar para o nada. Aproximei-me dela, agachei-me ao lado da cadeira. Sei que me odeias neste momento, disse baixinho, só para ela. Mas em 6 meses, talvez 1 ano, vais perceber que te acabei de salvar a vida. O Nuno também, provavelmente. Estavas prestes a assinar o teu futuro por uma mentira. Ela olhou para mim. Os olhos estavam vazios. Há quanto tempo sabes sobre eles tentarem apanhar-me? 2 meses. O pai ligou-me a 14 de setembro a pedir dinheiro. Disse que era para contas médicas. Quando disse que pagava diretamente ao hospital, ele desmoronou-se. Contou-me tudo. A dívida, o cronograma de execução hipotecária, o plano de te dar a casa. Até me pediu para ficar calado sobre isso. Disse que se realmente amasse a família, deixava-os lidar com isto à maneira deles. Por que não me disseste logo? Tentei 3 vezes. Liguei-te, enviei mensagens, até conduzi cá abaixo num fim de semana. Estava sempre com a mãe e o pai, ou ocupada. Ou dizias, agora não, estou a planear o casamento. Eles certificaram-se de que nunca conseguia apanhar-te sozinha. Ela olhou para os papéis espalhados pela mesa. É mesmo assim tão mal? É pior. Não mencionei a dívida dos cartões de crédito. Mais 18 mil em 4 cartões. Ou o empréstimo pessoal do irmão do pai na Florida. 12 mil. Para, sussurrou ela. Para. Levantei-me. Os joelhos estalaram. Sentia-me com 1000 anos. Para o que vale, disse. Lamento mesmo pelo Nuno. Mas é melhor descobrir agora do que depois de estares casada e legalmente ligada a tudo isto. Ele não volta, disse ela sem emoção. Eu sei que não volta. Os pais dele andam há meses a pressioná-lo para reconsiderar o noivado. Acham que estou abaixo dele. Isto só lhe deu a desculpa que precisava. Então é um idiota e mereces melhor. Ela riu. Soou como vidro a partir. Mereço? Estava prestes a deixar que me apanhassem. Estava tão desesperada por me sentir especial, por me sentir escolhida, que não fiz perguntas nenhumas. És mais inteligente que eu. Sempre foste. Isso não é... Sim, é, disse ela firmemente. E nós os dois sabemos. Cheguei ao hall de entrada antes da minha avó me alcançar. Para alguém que se queixava da anca, mexia-se bastante depressa quando queria. Fizeste o que era certo, disse ela. Não parece. Nunca parece. Mas às vezes o amor parece uma bola de demolição. Às vezes tens de destruir a mentira antes de poderes construir algo verdadeiro. Acenei. Não confiava na voz. Vou ligar para o meu consultor financeiro amanhã, continuou. Tenho algum dinheiro de lado. Não suficiente para salvar a casa, mas suficiente para os ajudar a encontrar um apartamento pequeno, gerível. Vão ter de aprender a viver dentro das possibilidades. Obrigado. Não me agradeças. Estou furiosa com eles, mas ainda são meu filho e nora, e não vou deixá-los ficar sem casa. Fez uma pausa. E tu? Estás mesmo bem? Vou estar. O teu pai nunca te vai perdoar por isto. Eu sei. A tua mãe vai tentar fazer-te o vilão. Vai dizer a toda a gente que os humilhaste de propósito, que gostaste. Também sei disso. Ela abraçou-me forte. Cheirava a alfazema e hortelã-pimenta. Como sempre. És um bom homem, Rodrigo. Melhor do que eles merecem. Não deixes que te façam esquecer isso. Saí pela porta da frente. Não olhei para trás. As mensagens começaram antes de chegar ao carro. Beatriz. Odeio-te. Depois. Mas obrigada. Depois. Não sei o que sentir. Depois. O Nuno bloqueou-me. Não respondi. Qualquer coisa que dissesse estaria errada. O telemóvel tocou. Número desconhecido. Atendi na mesma. É o Rodrigo Santos? Voz de mulher. Profissional. Seca. Sim. Sou a detetive Sara Vence da Divisão de Fraude do Porto. Recebemos uma denúncia sobre um possível esquema de fraude hipotecária envolvendo os seus pais e irmã. Tem uns minutos para falar? O meu estômago caiu. O quê? Quem vos ligou? Não posso dizer. Mas se o que nos disseram é exato, os seus pais podem ter tentado cometer fraude transferindo propriedade com encargos conhecidos sem revelação completa ao destinatário. Isso é crime de 3º grau em Portugal. Oh, meu Deus, eu não vos liguei, disse rapidamente.
Nunca os denunciei. Nunca faria isso. Entendemos isso, Sr. Santos, mas ainda precisamos de investigar. Estaria disposto a vir e dar uma declaração? Não está em problema nenhum. Só precisamos de perceber o que aconteceu. Fiquei sentado no carro na garagem dos meus pais, a olhar para a casa onde cresci, onde a minha avó provavelmente estava a tentar arbitrar a Terceira Guerra Mundial, onde a minha irmã estava a descobrir que os contos de fadas não têm segundas hipotecas. Preciso de pensar, disse. Claro, aqui está o meu número direto. Por favor, ligue-me dentro de 48 horas. Desligou. Fiquei ali sentado mais 10 minutos, mãos no volante, sem me mexer. O telemóvel vibrou outra vez. Raquel. Para tua informação, eu não liguei para a polícia, mas acho que a tia Carla ligou. Está furiosa. Raquel. Também, devia saber que a Beatriz está a ter um colapso na casa de banho. Raquel. Como um verdadeiro. Raquel. A mãe e a avó estão com ela. Raquel. O pai tentou ir embora e o tio Antônio bloqueou a porta. Raquel. Isto é insano. Raquel. Mas também talvez o Natal mais honesto que já tivemos. Liguei o carro. 3 dias depois, recebi uma chamada da minha mãe. A detetive veio à casa. Disse sem preâmbulos. Sem olá. Sem como estás. Ela tinha um mandado. Levou todos os nossos documentos financeiros. O portátil do teu pai. Tudo. Mãe, a Carla ligou-lhes. A tua própria tia ligou para a polícia contra nós. Consegues acreditar? Família não faz isso a família. Família também não comete fraude uns contra os outros. Disse eu. Estava à minha mesa de cozinha no porto, a ver neve cair pela janela. Mas aqui estamos. Podes fazer isto desaparecer. Podes dizer-lhes que foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Foi engano intencional. Vais mandar o teu pai para a prisão. A voz dela partiu. O teu próprio pai? Eu não liguei para a polícia. Não fiz queixa. Só disse a verdade num jantar de família. O que acontecer agora é consequência do que tu e o pai escolheram fazer. Estávamos desesperados. Então deviam ter pedido ajuda. Ajuda verdadeira. Ajuda honesta. Em vez disso, tentaram destruir a vida da Beatriz e a minha. Não me peças para me sentir culpado por isso. Silêncio na linha. Depois. Ela não está bem. A Beatriz está a tomar antidepressivos agora. Não saiu do apartamento em 3 dias. O meu peito apertou. Está segura? Fisicamente, sim. Mas Rodrigo está a desmoronar-se. Perdeu o Nuno. Perdeu a casa. Perdeu todo o seu futuro. Ela não perdeu nada real. Interrompi. Perdeu uma fantasia. Uma mentira. O Nuno não era certo para ela. E tu sabes. Era controlador. Condescendente. Estava a conformar-se porque achava que não merecia melhor. E a casa nunca foi dela. Nunca ia ser dela. Mãe, vocês iam pô-la com 120 mil euros de dívida. Iam destruir o crédito dela, as poupanças, todo o futuro financeiro. E quando inevitavelmente não conseguisse fazer os pagamentos, depois o quê? Execução hipotecária, falência. Achas que isso é melhor que o que aconteceu na quinta à noite? A mãe começou a chorar. Do tipo verdadeiro desta vez, não os soluços delicados. Cometemos erros, sussurrou. Cometemos erros terríveis, mas ainda somos os teus pais. Ainda te amamos. Então deviam ter agido como tal. Desliguei. Senti-me enjoado imediatamente depois, mas não liguei de volta. Uma semana depois, a Beatriz ligou. A detetive quer reunir comigo, disse. Diz que não estou em problema, mas precisa da minha declaração. Vais? Não sei. Se cooperar, podem apresentar acusações contra a mãe e o pai. Se não cooperar, posso parecer cúmplice. Não és cúmplice. Foste vítima. Fui? Ou fui só estúpida e desesperada? Pensei nisso. Pode ser as duas coisas? Ela riu. Soou mais verdadeiro desta vez. A minha terapeuta diz que preciso de parar de arranjar desculpas para eles, que fui condicionada a aceitar manipulação emocional como amor. Terapeuta esperta. Está a ajudar devagar. A Beatriz fez uma pausa. Peço desculpa pelas coisas que disse no Natal. Tinhas razão. Salvaste-me mesmo. Só eu. Não estava pronta para ver ainda. Eu sei. A mãe e o pai vão para a prisão? Não sei. Depende do que o procurador decidir. Podem ser acusações, pode ser um acordo, pode ser nada. Coisas de colarinho branco são difíceis de processar. Bom, disse ela. Não quero que vão para a prisão. Só quero que parem de mentir. Sim, disse eu suavemente. Eu também. 4 meses depois, a detetive ligou-me numa terça à tarde, enquanto estava numa reunião. Não vamos apresentar acusações, disse. Evidência insuficiente de intenção criminosa. Parece mais estupidez que fraude. Senti algo no peito descontrair. O que acontece agora? São forçados a vender a casa. O banco está a acelerar o processo de execução hipotecária. A sua avó ajudou-os a conseguir um apartamento pequeno em Matozinhos. Vão ficar bem. Sem dinheiro, mas bem. E a Beatriz? Não envolvida. Nunca assinou nada. Nunca tomou posse. Nunca assumiu a dívida. Está livre. Obrigado por me dizer. Senhor Santos, posso dizer algo extraoficialmente? Claro. Fez o que era certo. Vejo muitas famílias na minha área. A maioria protege o agressor porque enfrentar a verdade é demasiado doloroso. Não fez isso. Protegeu a sua irmã mesmo que lhe custasse tudo. Isso requer coragem. A minha garganta sentia-se apertada. Não parece coragem. Parece que explodi toda a minha família. Às vezes, disse ela gentilmente. É isso que a verdade faz. Mas a coisa sobre explosões é que limpam o terreno. Coisas novas podem crescer depois. 6 meses depois, recebi uma mensagem da Beatriz às 23h47 numa sábado. Lembras-te como disseste que eu merecia melhor que o Nuno? Tinhas razão. O nome dele é Marco. É fisioterapeuta. Acha piada eu ser terrível no yoga e sabe sobre o Natal. Contei-lhe tudo no segundo encontro. Não fugiu. Acho que gostarias dele. Sorri para o telemóvel no meu quarto escuro.
Manda-me uma foto. Mandou. Uma selfie dela e um tipo com um sorriso caloroso e olhos gentis. Estavam num restaurante. Ela parecia feliz. Realmente feliz. Não a felicidade desesperada e performativa que fazia com o Nuno. Alegria verdadeira. Tem uma cara boa. Respondi. Traz-o para o Natal. Vamos fazer Natal? Vou fazer Natal contigo. E com a avó e quem mais quiser aparecer. Tradições novas. E a mãe e o pai. Pensei nisso. Se quiserem vir, podem. Mas sem mais mentiras, sem mais esquemas, sem mais família significa que nos deves. Só honesto, pequeno, real. Combinado, escreveu ela. Depois, amo-te. Devia dizer isso mais. Também te amo, escrevi. Mesmo quando me odeias. Especialmente quando te odeio. É quando mais mereces. Adormeci a sorrir. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e deixar a vossa parte favorita nos comentários.